professora Caterina, e nesta aula nós vamos ver sobre simetria, propriedades moleculares e alguns princípios de espectroscopia. Bom, nas aulas passadas nós vimos sobre a teoria de grupo e os 4 princípios básicos que regem a teoria de grupo para que um grupo seja considerado um grupo. Nós vimos também os elementos e os operadores de simetria. Vimos que os elementos são entidades geométricas, como planos, eixos ou pontos, e nós vimos também que os operadores são ações que ocorrem sobre esses elementos de simetria. Nós vimos também que cada molécula vai ter um grupo de ponto que vai ser caracterizado a partir de uma tabela de caracteres. E na aula passada a gente viu como fazer e como montar a tabela de caracteres de uma determinada molécula e o que significa cada símbolo que está naquela tabela. Bom, nas aulas passadas a gente aprendeu um pouco sobre o grupo de pontos e a teoria de grupos, mas a gente não explicou exatamente por que a gente estuda a simetria. Bom, na química a gente estuda a simetria para a gente conseguir determinar algumas propriedades moleculares e para entender a espectroscopia das moléculas, principalmente. Então, das propriedades moleculares que são mais fáceis da gente determinar a partir da simetria, são o momento de dipolo e a quiralidade. Mas, como eu disse para vocês, a gente consegue determinar como que a matéria vai interagir com a luz a partir da espectroscopia, utilizando conceitos de simetria. Então, a gente consegue utilizar os conceitos de simetria em infravermelho, Raman, UV-Vis, RMN, EPR e cristalografia. Então, aqui, só para vocês, eu já elenquei 8 funções importantes do estudo da simetria, enquanto a gente pode aprender acerca de uma determinada molécula. Então, vamos iniciar aprendendo um pouco sobre como que a gente determina o momento de dipolo usando a simetria. Bom, o momento de dipolo, ele é uma separação de cargas. Então, esse é um momento de dipolo permanente. Então, que a gente tem as cargas separadas permanentemente. A gente tem um vetor, então, porque a gente tem essa assimetria natural da molécula. E aí, fica fácil da gente determinar onde está o momento de dipolo para o HCl, por exemplo. Que a gente consegue ver que o cloreto atrai densidade eletrônica para ele, então o momento de dipolo está apontando para o cloreto. Mas quando a gente tem moléculas mais complexas, como estas duas aqui, que essencialmente são iguais, a gente não sabe para que direção esse momento de dipolo vai estar apontando. E se essa molécula de fato tem um momento de dipolo ou não. E qual será a diferença entre esta molécula da esquerda e a molécula da direita? Não é? Então, existem algumas regras de simetria que a gente pode utilizar para que a gente determine se a molécula tem um momento de dipolo e em que lugar da molécula este momento de dipolo estará. Então, essencialmente, uma molécula ela tem que ter um eixo de rotação CN. E se ela tiver esse eixo de rotação CN, o momento de dipolo estará paralelo a este eixo de rotação. Entretanto, ela não pode ter outro CN que seja perpendicular a ele. Então, porque isso vai fazer com que a gente altere a posição deste vetor. E a gente não pode alterar a posição de um vetor, visto que ele mostra como está a separação de cargas permanentemente. Como o nome diz, é momento de dipolo permanente. Então, por exemplo, aqui nós temos uma molécula de metano. A molécula de metano, ela tem um C3. Então, se ela tivesse um momento de dipolo permanente, ele estaria apontado, por exemplo, nesta direção. Então, estaria no eixo de rotação. Entretanto, o que a gente verifica é que a molécula de metano tem outros 3 C3. E isso faz com que o momento de dipolo
seja alterado de posição. Como eu disse para vocês, isso não é permitido, pois a gente está alterando a posição de uma separação de cargas permanente da molécula. E então, a gente consegue verificar que a molécula de metano não vai ter um momento de dipolo permanente. Já no caso do diclorometano, nós observamos que nós temos um C2. Então, nós conseguimos rotacionar a molécula a partir deste eixo de rotação C2. E a molécula de diclorometano não tem outro eixo de rotação que seja perpendicular ou que cruze o eixo de rotação principal. Então, dessa forma, a molécula de diclorometano tem um momento de dipolo permanente e ele estará sobre o eixo de rotação principal. Nós também podemos pensar em moléculas que têm planos de reflexão. Então, da mesma forma que a molécula não pode ter um C2 que seja paralelo a ela, porque ela vai acabar alterando a posição no momento de dipolo, essa molécula não pode ter um σH, porque a presença de um σH corta o vetor no meio e inverte a posição das cargas. E isso não é possível, pois as cargas são permanentemente naquela posição. Então, por exemplo, a molécula de ácido bórico, ela tem um C3 que passa pelo boro. E ela também tem um σH que está no plano da molécula. Então, a molécula de ácido bórico não tem um momento de dipolo permanente. E a molécula de dicloroeteno também não tem um momento de dipolo permanente. Pela mesma razão, ela tem um C2 neste eixo e ela tem um σH que corta o C2 ao meio. Então, isso inverteria a carga de um momento de dipolo, caso ela tivesse um momento de dipolo. Então, esses dois exemplos a gente consegue verificar que o momento de dipolo não permite que nós tenhamos vários CN na mesma molécula e nós não podemos ter um σH nesta molécula também. Então, isso nos restringe a grupos que são do grupo de ponto CN, CNV e CS. Então, só essas moléculas que estão dentro desse grupo de ponto vão ser as moléculas que têm um momento de dipolo permanente. Outro conceito que a simetria nos auxilia a entender é o conceito de quiralidade. Então, na quiralidade nós temos moléculas que são essencialmente iguais, mas elas são as imagens especulares umas das outras. Então, elas podem acarretar em ter propriedades distintas no funcionamento de uma reação, por exemplo. Então, como elas são as imagens especulares, nós dizemos, o exemplo clássico nós temos a mão esquerda e a mão direita, eu consigo sobrepor nesta posição, mas se eu colocar dessa maneira, elas não se sobrepõem. Então, não são moléculas idênticas. Então, quando a gente tem moléculas simples, da mesma forma do exemplo do momento de dipolo, a gente consegue rapidamente verificar se essa molécula é quiral ou não. Entretanto, para exemplos mais complexos, como estes aqui, a gente não sabe se esses complexos são quirais ou não. Então, como que a gente vai verificar se a molécula é quiral ou não? Então, existem algumas regras para que a molécula não tenha, para que ela seja considerada quiral. Então, a molécula não pode ter uma operação de rotorreflexão no seu grupo de ponto, porque se ela tiver uma rotorreflexão, ela consegue fazer esse elemento de espelho e então isso faz com que ela seja aquiral. Pela mesma razão, essa molécula não pode ter um CN e um σH no seu grupo de ponto, porque isso infere que nós podemos ter uma rotorreflexão neste grupo de ponto. E, essencialmente, a molécula não pode ter nenhum plano especular. Então, ela não pode ter nenhum plano de reflexão com ela.
ela também não pode ter nenhum ponto de inversão, porque se ela puder inverter a posição dos seus átomos, aí ela não é uma molécula quiral. Bom, então nós vimos até agora as duas principais propriedades moleculares que nós conseguimos determinar a partir de um uso simples da simetria. Mas existem os princípios de espectroscopia que a simetria pode nos auxiliar a entender. Então, como que a gente pode utilizar a simetria na espectroscopia? Bom, inicialmente, a gente tem que pensar o que é a espectroscopia. A espectroscopia nada mais é que o estudo da radiação eletromagnética com a matéria. Então, dependendo da energia da nossa radiação eletromagnética, essa radiação vai conseguir penetrar mais ou menos na matéria. Então, ela vai conseguir perturbar mais ou menos esta matéria. Então, se a gente estiver tratando com micro-ondas, a gente vai conseguir excitar a molécula de maneira que a gente consiga permitir que ela faça rotações apenas. Se a gente aumentar um pouco a energia dessa radiação eletromagnética, a gente pode, então, excitar a molécula para que ela faça vibrações. Aumentando ainda mais a energia deste campo eletromagnético, a gente pode, então, fazer excitações eletrônicas. E aí, então, a gente pode tratar com a matéria no seu estado excitado eletronicamente. Tratando, então, com a luz visível e ultravioleta. E quando a gente vai mais para frente na energia da nossa radiação eletromagnética, como a utilização de raios X ou raios gama, a gente consegue fazer excitações nucleares, e aí são os princípios das espectroscopias de EPR e de RMN. Então, a gente consegue, a partir da variação da energia da nossa radiação eletromagnética, penetrar mais ou menos na nossa matéria, que a gente está estudando, para que a gente veja como que ela é alterada dessa maneira. Então, agora, sabendo da influência da energia nesta penetração, a gente conseguiria verificar como que a simetria permite ou não que uma excitação ocorra. Então, inicialmente, a gente pode observar na espectroscopia óptica que a gente pode ter uma separação internuclear, que é tratada como R, que é o raio entre um núcleo e o outro, e no eixo Y nós temos uma energia potencial. Então, a gente tem um campo, um poço de energia potencial, que tem mais ou menos este formato, ele não é totalmente simétrico. E então, a gente, dentro deste poço de energia potencial, nós temos diversos níveis de excitação. Então, a gente ainda está tratando com ela no estado fundamental, mas excitado, certo? Então, aqui nós temos, e o campo Ni0 é o estado fundamental. Ele nunca está exatamente aqui na barriguinha no nosso poço. Acima dos nossos níveis eletrônicos, níveis excitados aqui, nosso poço de potencial do estado fundamental, nós chegamos então numa energia de dissociação, e acima da energia de dissociação a gente encontra estados virtuais, mas ainda no estado fundamental. Acima deste poço do estado fundamental, nós conseguimos excitar elétrons, então a gente chega no estado eletrônico excitado. E também ele tem outros estados dentro deste estado eletrônico excitado. Então, dependendo da força de radiação que a gente for dar para a nossa matéria, a excitação vai se dar entre um estado e outro, no estado fundamental,
ou entre o estado fundamental e o estado excitado. Então, quando a gente está tratando com micro-ondas, nós temos transições entre um nível fundamental e o nível excitado. Então, nós temos subníveis aqui dentro que nos dão a excitação rotacional das moléculas. Mas se a gente consegue fazer a transição inteira do estado fundamental para o estado excitado número 1, a gente então tem uma transição vibracional relacionada ao infravermelho. Mas se a gente der uma energia muito grande para a nossa molécula, mas sem que ela passe do estado fundamental, a gente consegue fazer espectroscopia Raman. Então, a molécula ela é excitada para estados virtuais e aí, então a gente consegue observar o espalhamento Raman. Dando ainda mais energia para a nossa molécula, a gente consegue excitar os elétrons dessa molécula e fazemos então transições eletrônicas no visível e no ultravioleta. E para que essas transições sejam permitidas ou não, a gente precisa levar em consideração as regras de seleção. Nós temos algumas regras de seleção que são bastante decoreba e eu não quero que ninguém decore nada. Eu quero que vocês tentem entender. Então, a gente tem um momento de transição que a gente chama de Q, que ele vai ser dado pela integral da função de onda do estado fundamental vezes o operador da luz vezes a função de onda do estado excitado. E o quadrado desse momento de transição é proporcional à intensidade da banda que nós teremos, ou da transição que a gente está observando. Então, a intensidade, para ela ser positiva, nos indica que a gente tem que ter uma integral aqui igual a 1. Nós sabemos que a radiação eletromagnética ela é dividida entre campo elétrico e campo magnético. Quando a gente está tratando apenas com o campo elétrico, a gente esquece do campo magnético, porque eles são perpendiculares entre si, e tratamos o operador da luz apenas como carga elétrica vezes o vetor do raio. Isso quer dizer, então, que a gente está tratando com o dipolo elétrico da luz. Então, a nossa integral, ela nos dá apenas pela função de onda do estado fundamental, pelo dipolo elétrico da luz e pela função de onda no estado excitado. Então, para que a gente saiba as regras de seleção para ver se uma transição vai ser permitida ou não, a gente precisa saber com quem que a gente está lidando. Então, aqui eu trouxe um exemplo para vocês do benzeno, e o grupo de ponto do benzeno é D6H. Então, a gente está lidando com o grupo de ponto D6H. E agora a gente tem que pensar que tipo de espectroscopia a gente quer fazer. Então, se a gente for fazer uma espectroscopia óptica, que a gente envolve infravermelho ou UV-Vis, a gente está tratando com o momento de dipolo da luz, então a gente tem que transformar o momento de dipolo da luz nas coordenadas cartesianas x, y e z. Tudo bem? Se a gente estiver tratando com Raman, a gente então estará tratando com as coordenadas cartesianas, mas em seu estado duplicado, ou seja, x quadrado, y quadrado, z quadrado, xy, xz e yz. E o que eu quero dizer com isso? Na tabela de caracteres, nós encontramos estas informações. Então, a gente sabe qual representação de simetria, qual símbolo de Mulliken, que é a representação de simetria que está do lado esquerdo da tabela de caracteres, que vai ser responsável por a gente ter uma transição permitida no Raman ou permitida para infravermelho ou UV-Vis, por exemplo. Quando a gente está tratando com essa transição eletrônica, a gente está então querendo fazer
a integral. A gente precisa saber se esta transição, por exemplo, A1G para B2U, vai ser permitida ou vai ser proibida. Então, como que a gente define quem que é o estado fundamental? O estado fundamental de cada molécula vai ser a representação mais simétrica daquele grupo de ponto que ela está. Então, para o D6H, a representação mais simétrica é A1G. Então, nós já estamos tratando com a representação do estado fundamental da nossa molécula. E a gente quer saber se do estado A1G, do estado fundamental, a gente consegue passar para o estado B2U. Tudo bem? Passando pelo momento, pelo dipolo elétrico da luz. Tudo bem? Bom, então, como eu falei para vocês, a gente tem a nossa tabela do grupo de ponto D6H e a gente pode ver as representações de simetria relacionadas ao estado fundamental, que é A1G, ao estado excitado, que é B2U, e ao nosso momento de dipolo elétrico da luz, que está nos eixos X, Y e Z. Nós estamos aqui tratando com uma transição ótica. Então, para a gente fazer a nossa integral, para saber se ela vai ser se a transição A1G e B2U vai ser permitida ou proibida, a gente então tem que fazer esta análise desta equação. E para saber se o resultado vai ser permitido ou proibido, a gente tem que encontrar a representação com maior simetria. Ou seja, a gente tem que ter no nosso resultado a representação de A1G no nosso resultado para que essa transição seja permitida. Se a gente não encontrar isso, quer dizer que a gente tem uma transição proibida. Então, como que a gente faz o cálculo? Então, a gente tem A1G, estado fundamental, interagindo com a porção A2U, do momento de polo elétrico da luz, chegando no estado excitado B2U. E a gente então faz operação matemática simples entre as colunas. Então, 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes 1 vezes menos 1 dá menos 1. E a gente faz isso para todas as colunas para chegar numa representação de simetria. E quando a gente olha na tabela de caracteres, esta representação de simetria vai ser igual a B1G. B1G não é a representação de simetria mais simétrica deste grupo. Então, a gente, por enquanto, não tem uma transição permitida. Se a gente fizer com a outra porção do dipolo elétrico da luz, nós temos A1G interagindo com E1U e B2U. E a resposta desta multiplicação nos vai dar a representação de simetria E2G, que também não é a representação de simetria mais simétrica do grupo D6H. Então, desta forma, esta transição é proibida. Mas então vamos seguir por um outro exemplo. Se eu quiser fazer a transição de A1G para A2U, será que essa transição vai ser proibida também? Então, a gente faz a mesma coisa. Então, a gente põe estado fundamental, estado do momento de polo elétrico da luz e o estado excitado. Então, quando a gente faz o cálculo da matemática, a gente encontra a representação de simetria contendo apenas o número 1 positivo, que é a representação de simetria mais simétrica do grupo D6H. Então, essa transição é permitida. E por que ela se tornou permitida? Porque nós temos representação, a representação do grupo do estado excitado é igual à representação do nosso momento de polo elétrico da luz. Então, isso quer dizer que a luz tem que interagir com a mesma simetria do nosso estado excitado. Tudo bem? Para que a gente consiga ter uma representação, uma transição permitida. Então, o que a gente viu até agora é que para o infravermelho,
o estado vibracional excitado deve ter a simetria dos eixos x, y ou z. E quando estiver tratando com Raman, a gente vai estar tratando com as funções quadráticas, porque ele tem a simetria da polarizabilidade, então é x quadrado, y quadrado, z quadrado, xy, xz e yz. E quando a gente está tratando com o VVIS, a gente tem outra história que é um pouco mais complexa e a gente vai tratar em uma aula separada. Então, na próxima aula, a gente vai tratar um pouquinho sobre infravermelho e como encontrar as representações irredutíveis para a gente determinar a simetria de cada vibração. Até mais! Tchau!